Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez nesse dia. Estamos concluindo as nossas considerações sobre os livros proféticos e hoje, de modo especial, também concluindo os escritos do Antigo Testamento, fechando com o livro de Malaquias. É um livro pequeno, um livro com apenas 4 capítulos. O nome Malaquias quer dizer meu mensageiro, apesar de algumas pessoas estudiosos sugerirem de que não seja um nome próprio, mas um título atribuído, mas essa própria Bíblia, da qual utilizamos, Andrews e outros também consideram ser, de fato, um profeta, um mensageiro. Ele traz mensagens de repreensão em algumas linhas bem específicas. Provavelmente ele tenha desenvolvido seu ministério no quinto século antes de Cristo, no período mais no período pós-exílio, onde o povo havia saído do cativeiro babilônico, no período dos Medos e Persas. Sua mensagem traz paralelos também com as mensagens de Esdras e Neemias, que trabalha justamente uma questão de reforma, de reavivamento, levando o povo da apatia espiritual a ter um compromisso com Deus, com a sua causa, com a sua obra, apesar deles servirem, de estarem, de irem à adoração, levarem suas ofertas, mas não viviam de fato uma vida de compromisso, né, com uma causa, com a obra e principalmente com o Senhor, com o Eterno, com aquele que o redimiu, que o salvou e quer viver essa vida de compromisso mesmo, né? De dedicação, de identificação com o Senhor, vivendo uma vida à altura do conhecimento que o Senhor havia trazido a eles. Então, você que nos acompanha na 97 FM, você que, quem sabe, acompanha pelo YouTube, e a graça de Deus alcance você, sua família, familiares. Temos sempre falado, voltamos a repetir, nosso trabalho não se limita a 97 ou o próprio canal no YouTube. Você pode acompanhar também através da rádio web, onde temos mensagens, louvores. Você pode acompanhar através de outras mídias, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. São pequenas reflexões, mas que também está falando do mesmo Deus. Um exemplo disso, no Novo Testamento, trabalhamos já os 4 evangelhos e agora estamos entrando no livro de Atos, um livro histórico, que narra justamente a expansão da igreja a partir de Jerusalém, chegando aos confins da terra da época, até mesmo a sede do mundo, do império dominante da época, do Império Romano. Você pode estar acompanhando através de outras mídias, como nós temos falado. Caso queira falar conosco também, nós estamos disponíveis no telefone 984-87-2712. Caso seja morador da cidade de Machadinho, temos também nossos encontros semanais, todas as sextas à noite, onde nos reunimos com amigos, familiares, vizinhos e outros que queiram estar participando conosco, bem próximo aqui, na LJ4, na Chácara Isel, onde temos nossos encontros também. Quero convidar você neste momento a termos uma palavra de oração, preparando assim o nosso espírito, nossa mente para o estudo e a compreensão da palavra de Deus. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, proteção, pelas infinitas bênçãos concedidas e pela oportunidade de estudar a Tua palavra. Conceda-nos a iluminação do Teu Santo Espírito, a compreensão e o poder para viver de acordo com a Tua vontade. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos entrando então aqui, capítulo 1 do livro de Malaquias, onde fala o amor do Senhor por Jacó.
O verso 1 do capítulo 1 diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Como eu disse, o nome quer dizer meu mensageiro. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? É como que questionasse esse amor do Senhor, devido, quem sabe, às dificuldades, os problemas, ou nesse contexto, principalmente a questão do cativeiro. E ele continua ainda, no versículo 8, os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Eu tenho falado sempre em minhas meditações, meus trabalhos, seja no 97, seja no YouTube ou em qualquer outro meio utilizado para a pregação, de que o Senhor não se limitava naquele contexto apenas a Israel. Foi um erro de Israel, quem sabe, pensar nisso, de que era um povo peculiar, o único povo de Deus. É claro que tem um contexto especial, o próprio Paulo fala sobre isso, né? Deles os profetas, os apóstolos, descende o Cristo, o Salvador, o Messias, mas Israel ele era um meio, um veículo para que através deles alcançassem as outras nações. Então fala que o Senhor é grande fora também dos limites de Israel. O Senhor não está limitado a um povo, a uma crença, a uma igreja específica. Isaías 56, Isaías 58 fala que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E isso fica bem claro no contexto do Novo Testamento, quando em várias cartas Paulo fala, né, de que o Senhor derriba essa parede de separação que criava esse embaraço entre Israel e os gentios e deixa muito bem claro, até mesmo no livro de Atos, quando Pedro se encontra ali com Cornélio, falando de que o Senhor ele não considera exclusividade sua simplesmente Israel, mas lhe é aceitável todos em qualquer nação, e eu posso parafrasear, em qualquer igreja que tema e que faça a vontade do Senhor, e um ponto especial, que guarde os seus mandamentos. Isso é fundamental. O Senhor reprova os sacerdotes. Esse é uma mensagem muito forte no livro de Malaquias. Os líderes, ou quem sabe os pastores da época, né? Diz assim: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? O verso ainda continua dizendo: diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível quando trazeis animal cego para o sacrificardes. Não é isto mal? Então eles não tinham esse zelo, esse cuidado ao ofertar. O Senhor sempre deve ser o primeiro, o melhor, o último e o mais importante em nossas vidas. Sempre devemos oferecer o melhor, tributar o melhor ao Senhor. Salomão escreveu: honra o Senhor com a sua fazenda e com as primícias de toda a sua renda, de tudo que temos, tudo que somos, porque não pertencemos a nós mesmos. O capítulo 2 ele abre falando sobre o castigo dos sacerdotes, dos líderes, e não vai ser diferente para o nosso tempo, para os nossos dias. A quem mais deu, mais será pedido, será tomado. O verso 7 do capítulo 2 diz: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então tem essa incumbência, tem essa responsabilidade, aqueles que ensinam a palavra, que pregam, independente se tem uma formação acadêmica, mas ele tem esse compromisso. Mas vós vos tendes desviado do caminho e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui o Senhor mostra o compromisso, a responsabilidade daqueles que ensinam, daqueles
tendo uma formação acadêmica ou não, de instruir, de orientar, de ter essa representatividade e que, por verem, quem sabe, a negligência da liderança, os outros seguem o caminho. E, de fato, a apostasia que levou o próprio Israel ao cativeiro foi justamente isso, começando, quem sabe, com os próprios líderes espirituais, líderes políticos, alianças feitas, e levou o povo à desobediência, a afastar-se do Senhor. Ele fala também agora sobre a advertência contra a infidelidade conjugal. Ele diz no verso 10, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de Deus estranho. Então aqui ele faz um paralelo em relação à infidelidade conjugal, vai falar sobre isso também, mas também a infidelidade espiritual do povo de Israel ter se afastado. E em nossos dias não é diferente, adorando aquilo que o Senhor não tem pedido, né? O verso 14, perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então ele está dizendo aquela sua juventude, você tem sido infiel, não tem cumprido o seu compromisso. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, ou seja, o divórcio, repudiar, e também aquele que cobra de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuide de vós mesmos e não sejais infiéis. Infelizmente, temos se visto, né? E até mesmo no contexto de pessoas que, líderes, quem sabe, se divorciando, separando, casando novamente e ainda voltando a exercer cargos ou liderança ainda na igreja, né? Isso não tem sido muito interessante, tem levado, quem sabe, as pessoas a olharem com menos respeito, né, para isso. Não estou falando no contexto de salvação. A salvação, ela é algo que não tem como eu entrar ou descrever claramente. Isso é algo da pessoa com Deus. Mas eu digo em relação mesmo a exercer uma liderança. Então isso é preciso ser um pouco mais cuidadoso. No próprio contexto de Israel, no contexto não só do Antigo Testamento, mas do Novo, havia um certo cuidado maior a isso. Mas com o tempo foi isso se esfriando, foi deixando de lado e hoje não é diferente, como tenho falado, repetido diversas vezes. O capítulo 3, ele abre falando de um mensageiro, de um precursor, aquele que prepararia um caminho. Diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Então aqui está falando dois pontos importantes, da vinda do Salvador, do Messias, mas também falando de alguém que prepararia o caminho. No caso, o João Batista, aquele que veio falando que o tempo estava cumprido, anunciando o Messias para a comunidade de Israel, para o povo de Israel. E há também uma mensagem, uma aplicação. O próprio Cristo, né, ele aplica isso no contexto dos dias dele, e podemos ter uma aplicação também, não somente em relação a João Batista ou a Elias, mas uma mensagem muito parecida, que prepara o caminho para a segunda vinda de Jesus, prepara um povo para isso.
O verso 5 diz assim: chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torce o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ele fala de alguns pontos aqui, que ele vai entrar em juízo contra feiticeiros, contra adúlteros, e não somente no contexto literal, de feitiçaria no contexto literal, de adultério no contexto literal, mas espiritual também, de espiritualidade. Eu estava até falando ontem um estudo que infelizmente tem estado infestado e até mesmo em comunidades que pregam o evangelho, que pregam de salvação, que falam de Jesus, de ideias contrárias com respeito ao estado do homem na morte, como acontece, para onde vai, no contexto de alma, corpo e espírito, como é isso, o homem continua, de certa forma, a viver de alguma maneira, a alma não morre, ou a pessoa reencarna, passa por um processo de transformação. Então, são várias ideias, não é o tema do estudo, esse tempo que eu tenho trabalhado aqui no 97 também, no canal do YouTube, temos trabalhado mais a base histórica ainda. Estou fechando, né, a Bíblia com os livros proféticos. Já havia trabalhado anos anteriores os livros históricos, os livros proféticos, mais focado mais no livro de Daniel e Apocalipse. Eu tinha fechado todos os outros e eu estou fechando agora. Os livros poéticos, trabalhei os evangelhos, as cartas. E agora fechando, né, esse aprofundar um pouco mais das mensagens dos profetas chamados menores, né, que profetizava para Israel, para os povos contemporâneos da época, e também tem mensagem para os nossos dias. E a partir de agora pretendemos começar uma nova série, entrando um pouco mais no contexto profético, né, doutrinário, quem sabe, mas até então era mais um contexto mesmo histórico. E aqui ele tem chamado a atenção de um juízo contra os feiticeiros, contra os adúlteros, os que juram falsamente, que utilizam do nome do Senhor, que defraudam na questão do salário, que oprime o trabalhador, o órfão, a viúva, aqueles quem sabe que mais precisam de um cuidado é torcido. E a carta de Tiago fala justamente sobre isso. Os ricos que oprimem, não está falando nada em relação a ter riqueza, não é isso. Mas aqueles que oprimem o trabalhador, o assalariado, que defrauda, que abusa do seu poder e quem sabe adquire riquezas ilícitas aproveitando, né? Não pagando salário justo ou tendo uma carga horária a mais aquilo que é o estipulado em leis, nesse contexto que está falando aqui. Ele entra agora a falar sobre a questão dos dízimos e ofertas. O verso 6 tem um pensamento interessante, dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Então o Senhor mostra de que Ele é o mesmo, Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tá? E ele vem com uma pergunta no verso 8, roubará o homem a Deus? Será que é possível isso? E ele diz: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. E o verso 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. E um ponto importante, não sei se você que está me ouvindo ou vai estar assistindo esse vídeo, já tinha parado para pensar, que essa mensagem aqui essa advertência não se aplica simplesmente à comunidade, os membros, seja no contexto de Israel ou para as pessoas comuns hoje, mas para a liderança, porque essa mensagem inicialmente é para os sacerdotes, para os líderes, porque eles diziam: trazer o dízimo à casa do tesouro, mas a mim me roubais a nação toda, era os próprios sacerdotes, que muitas vezes desviavam os recursos para outros fins, e a mensagem era primeiramente a eles, e por eles não trabalhar de maneira justa com esses dízimos, com essas ofertas, que era para promover, para avançar na causa de Deus, os povos, as pessoas no geral, aqueles
que mantinha a obra, começaram a se desanimar, começou, quem sabe, a usar da sua própria maneira, que também não justifica. O próprio Cristo, no contexto seu ali, dos escribas, fariseus, sacerdotes, aquele que dizia que jejuava, que dizimava, que fazia isso, fazia aquilo, não se comparando, se medindo, né, com o samaritano lá, que não era igual a esse samaritano. Jesus até fala, ó, vocês agora, em outro contexto, Israel parecia ser fiel, dizimava o coentro, o hortelã, o cominho. Cristo diz, deveis fazer essas coisas. Ele falou que não devia fazer, ele não disse que não devia fazer, deveis fazer essas coisas, ser fiel, no mínimo, né? Em todas as coisas. Mas também não deve desprezar essas, a justiça, a misericórdia. Então não é porque eu vou trazer meus dízimos, as ofertas, que agora tudo ok comigo. Isso foi uma crença trabalhada muito na Idade Média, né? Os ricos, os poderosos jogavam ali os seus dinheiros, suas ofertas, seus dízimos, grandes recursos. Cristo até ficou a observar que os ricos jogavam as moedas, chegavam a fazer barulho ali. Uma pobre viúva deu 2 moedinhas, mas ela deu muito mais do que todos, porque ela deu tudo que ela tinha. Os outros davam do que sobrava. E como se o dizimar, o ofertar em recursos vai comprar a salvação. E é uma crença que foi estabelecida no período da Idade Média, né? Quem sabe enraizada em tempos atrás, de que simplesmente por eu dizimar, por ofertar, eu vou estar então agora livre para fazer outras coisas que é do desagrado de Deus. Então é preciso estar atento a isso. Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, ele fala: cada um contribua segundo propôs o coração, não com tristeza ou por necessidade. Tristeza, estou dando, mas é com tristeza, ou porque está tendo uma necessidade, porque o Senhor ama a quem dá com alegria. Então temos nosso compromisso. Salomão escreveu, eu não estou me negando a isso, né? a fazer isso, mas é preciso fazer com responsabilidade. Tá? Tanto daqueles que manuseiam, que administram, ou daqueles que entregam, que leva os seus recursos, né, para promover a obra de pregação. Avançando ainda um pouco mais, no versículo 16 do capítulo 3, está escrito: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Ontem mesmo estamos falando de juízo em suas 3 fases, né? Houve essa pergunta. O juízo pré-advento, que acontece antes da volta de Jesus, onde nesse juízo será aprovado aqueles que um dia tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Não quer dizer que é todos, né? Porque você pode ter o nome escrito e ser tirado, mas aqueles que, como está dizendo aqui, que teme o Senhor, que clama ao Senhor, que está buscando o Senhor, se arrepende. Então, em Daniel 7 fala sobre isso. Estava sentado o céu de dias, os anjos diante dele, e milhões. Havia um memorial escrito das boas e más ações. E aí continua que o Senhor né, vai guardá-los como um particular tesouro. Então serão aprovados estes no período dos 1000 anos, é um outro tema que tenho também. Os salvos poderão, Apocalipse 20 fala sobre isso, vi tronos, assentaram-se sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Eles vão poder compreender os porquês que muitas vezes inquietam as pessoas aqui, de encontrar pessoas ali que esperavam não encontrar, ou de não encontrar, quem sabe, alguns que tinham certeza que encontrariam. Quem sabe um pregador eloquente, um amigo. Então o Senhor responderá muitos porquês e enxugará dos olhos as lágrimas. E após os 1000 anos, quando a cidade santa descer, os ímpios serão ressuscitados, Satanás será solto de sua prisão e haverá o juízo executivo de extermínio, onde Satanás, os anjos e os ímpios serão exterminados. E um outro ponto importante, é claro que não é um tema para hoje, nenhum inferno a queimar para a eternidade, como muitos acreditam, né? Isso foi muito difundido na Idade Média, trazendo algumas ideias contrárias do paganismo, adentrou-se no cristianismo e tem se alastrado por aí, infelizmente, nas principais igrejas, né? Uma crença de que aqueles que se perderem vão estar uma eternidade a queimar. Malaquias, vou terminar em Malaquias daqui a pouco falando sobre isso, outros textos da Bíblia também falam, né, que aqueles que
não alcançarem a salvação, que não participarem da primeira ressurreição, será lançado no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Então não é uma vida eterna em fogo queimando, é a segunda morte. E Malaquias deixa muito bem claro que os ímpios se farão cinzas debaixo dos vossos pés. E aí, fechando o pensamento, ele fala: poupá-los-ei, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, que confessam seus pecados e abandonam e deixam. Poupá-los-ei como um homem que poupa seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre os que servem ao Senhor e os que não servem. E fechando aqui o capítulo 4, ele fala: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem perversidade serão como restolho, diz o Senhor. E ele diz mais: o dia que vem abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das vossas asas. Saireis, saltareis como bezerros soltos de estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, que muitos têm esquecido, né? Hoje, até mesmo pregadores. Meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel a saber estatutos e juízo. Eis que enviarei o profeta Elias, nesse caso, nesse contexto foi o próprio João Batista preparando o caminho, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então esta é a mensagem de Malaquias, uma advertência para o povo de Israel, naquele contexto, mas também para os nossos dias. E essa mensagem do profeta Elias, ela tem uma dupla aplicação, não simplesmente o Elias literal, que advertiu Israel, o João Batista, mas para os nossos dias, divertir o mundo hoje, preparando para a segunda vinda de Jesus, falando da importância de guardar seus mandamentos, temer a Deus e dar-lhe glória, obedecendo, crendo e preparando-se para a segunda vinda de Jesus. Que a graça de Deus nos alcance a você, sua família, seus familiares, como eu tenho mencionado, nas outras mídias, caso queira falar conosco também, nosso telefone 984-87-2712. Vamos falar com o Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, a proteção, pela oportunidade da mensagem nesse dia. Que o Teu Santo Espírito seja atuar em nossas vidas e que sejamos fiéis à Tua palavra, Senhor. Venhamos preparar-nos, aguardando e abreviando-nos para a volta de Jesus. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, rogamos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.